Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada irmão, sobre cada vida, sobre cada lar. Cada um que recebe esse vídeo vem receber a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, enquanto as pessoas se encontram festejando essa data comemorativa de carnaval, nós se encontramos se alimentando do pão celestial, que é a palavra, amém? Jesus disse, eu sou o pão dos céus. Então, nessa data festiva, nessa de feriado, eu venho estar realizando esse vídeo e trazendo uma revelação para os irmãos mais aprofundada, onde o Senhor Jesus me deu direção e Deus usou minha esposa para estar falando, amor, faz esse vídeo porque as pessoas precisam saber. E hoje eu venho falar com os irmãos com total liberdade e na total direção do Espírito Santo. Meus irmãos, eu venho afirmar para os irmãos hoje que eu estou na total direção de Deus para estar trazendo essa revelação acerca da fidelidade. Meus irmãos, quando nós pegamos o parâmetro do mundo, nós conseguimos entender que o mundo se encontra em total infidelidade, em total traição. Mas hoje eu venho trazer a fidelidade diante do direcionamento que Deus tem me passado para que venha ser luz e venha ser bênção na vida dos irmãos. Quando nós falamos de fidelidade nesse mundo, onde o mundo ele já nos proporciona o pecado, onde a nossa origem ela já vem da origem do pecado, o homem já vem da origem pecaminosa. De certa forma, o nosso eu, o nosso homem, ele já pede o pecado. Como nós conseguimos ser fiéis? Quando nós pegamos o livro de Gálatas, onde diz acerca do fruto do Espírito Santo, algumas traduções dizem a fé, mas outras palavras dizem a fidelidade, porque a fé, ela é sinônimo de fidelidade. A fé é o firme firmamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E se eu espero, eu sou fiel, porque aparentemente eu posso não ver, mas eu posso crer e acreditar e continuar a perseverar naquilo. Isso é fidelidade. Eu gostaria de trazer hoje parâmetros de fidelidade para os irmãos. Eu, com total liberdade, vou dizer para os irmãos: o homem, de certa forma, ele tem a carne voltada para o pecado. O homem, de certa forma, ele já tem influência pecaminosa. Quando nós falamos de homem, nós conseguimos entender que todos os homens, meus irmãos, o homem que não conhece a Jesus, de certa forma, ele sempre tenta olhar aquilo que não é dele. Ele sempre tenta olhar uma mulher bem apresentável. O homem já tem disso, de sempre passar uma mulher e ele faz isso aqui, ó. Pescoço quebrado, já olhar para o lado. Muitas das vezes ele tem uma esposa 10 vezes melhor, mas ele tem disso. O homem carnal, a carne do homem pulsa para que ele venha olhar. Pulsa para que ele venha, de certa forma, desejar. A palavra de Deus, quando nós conseguimos entender no parâmetro de Gênesis, Deus falou para a mulher: e tu desejarás o teu marido, e ele te dominará. Desde quando houve a consequência do pecado, a desobediência, nós conseguimos entender que Deus ele trouxe direcionamento por conta de quê? Por conta que a mulher, ela queria ser única, ela queria ter o amor e o carinho do seu marido, mas o marido agora ele passaria a olhar para outras. Passaria agora a cobiçar outra, passaria agora a querer ter outras mulheres. E nós conseguimos entender hoje no parâmetro da humanidade que o homem, de certa forma, o homem que está fora da presença de Deus, ele não tem se contentado somente com uma mulher. E como eu sou fiel, e como eu passo a ser fiel, meus irmãos, o homem, de certa forma, carnal, ele pulsa para querer aquilo que não é dele, ou para querer mais do que ele tem. Mas quando eu tenho um direcionamento do Espírito Santo, eu consigo ser fiel no meu viver em qual aspecto? Quando passa uma pessoa ao meu lado, quando passa uma mulher ao meu lado, independente da cor, independente da aparência, eu consigo naquele momento entender que ali é uma alma para Jesus, ali é uma irmã em Cristo. E quando ela passa ao meu lado, eu consigo entender que a minha esposa é aquela que foi preparada para mim. Ali quem está passando ao meu lado é uma esposa de um outro irmão, é algo que não é meu. E quando eu sou fiel naquilo, e quando eu consigo ter essa convicção, em primeiro lugar eu estou sendo fiel a Deus. Porque quando você age dessa forma, você está sendo fiel a Deus. E como eu sou fiel a Deus? Eu sou fiel a Deus em vários aspectos da minha vida, controlando o meu olhar, as minhas palavras. Eu poderia gritar e falar: oi linda, ei bonita, ei maravilhosa. Mas quando eu controlo o meu falar e consigo entender que aquela mulher, que aquela jovem, ela é uma alma para o Senhor Jesus, ela é esposa de um irmão meu,
Eu consigo naquele momento ser fiel a Deus. Quando eu poderia olhar para uma pessoa, o Senhor Jesus disse: se tu olhares, mas olhares com maldade, olhares com cobiça, tu já adulteraste. Então nós conseguimos entender que pelo olhar nós conseguimos pecar. Então quando passa uma pessoa ao meu redor, eu deixo de olhar, mas eu falo: Pai, ali é uma irmã, ali é uma alma para o Senhor, ali é uma esposa de outra pessoa, eu já tenho a minha. Você não está sendo só fiel à sua esposa, você está sendo fiel em primeiro lugar a Deus. Quando nós chegamos no parâmetro do casamento, o que é que representa o casamento? O casamento representa uma aliança. Deus, o homem e a mulher. É uma instituição do reino dos céus. É uma instituição determinada por Deus. E quando você é fiel a Deus, você é fiel à sua esposa. Quando você está andando e de certa forma você se encontra numa situação onde você sabe que você vai desrespeitar a sua esposa e você não desrespeita, você está sendo fiel a Deus e ela. Você está preservando o matrimônio santo, porque o matrimônio começa em Deus. Porque foi Deus quem constituiu, porque foi Deus quem acreditou, porque foi Deus quem formou. Então quando você é fiel nesses aspectos, você está sendo fiel a Deus em primeiro lugar. Você pega o parâmetro bíblico, eu gostaria de dizer para os irmãos, olha só meus irmãos, você que está do outro lado aí, diga glória a Deus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Você que está do outro lado aí, diga obrigado, Senhor Jesus. Esse estudo ele vai trazer a revelação para os irmãos. Esse estudo ele vai trazer o direcionamento para os irmãos. Esse estudo vai ser bênção na vida dos irmãos. A palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Olha só. Capítulo 2, verso 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem seja sozinho. Farei uma ajudadora adequada para ele. Nós conseguimos entender que foi Deus quem constituiu a união. Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. Deus olhou para o homem e falou: peraí, o homem precisa de uma parceira. Ele precisa daquela outra metade, porque quando nós pegamos a palavra mulher, nós conseguimos entender que a palavra mulher, ela é composta, sabe de quê? De complemento. Quando você se aprofunda, você consegue entender que a palavra mulher vem de complemento. Então a mulher veio para complementar aquilo que faltava no homem. Amém, meus irmãos? Então nós conseguimos entender que a mulher ela é aquele complemento a mais na vida do homem. E quando o homem ele é fiel à tua esposa longe de casa, e quando o homem é fiel à tua esposa no trabalho, e quando o homem ele consegue controlar a tua visão, o teu falar, o teu agir, ele em primeiro lugar é fiel a Deus, porque a palavra de Deus disse: Deus constituiu essa ajudadora para o homem. Deus quem falou: vou fazer para o homem essa auxiliadora, vou fazer para o homem essa parceira, vou fazer para o homem essa companheira. Então em primeiro lugar, a tua aliança não está voltada com a tua mulher, mas a tua aliança ela começa em Deus. Amém, meus irmãos? Então a aliança, ela começa em Deus em primeiro lugar. Então quando você está sendo fiel à tua mulher, quando você se preserva, você está preservando em primeiro lugar Deus. Você está sendo fiel a Deus. A fidelidade ela começa aí, meus irmãos. A fidelidade começa no respeito. A fidelidade começa na ausência, quando você sai e a tua esposa não está próxima de você. A esposa está em casa, o marido está em casa, mas Deus está vendo. E quando você é fiel naquele momento, você consegue sobressair daquela situação, aonde você consegue controlar a carne, aonde a carne pulsa para o pecado. Você consegue se manter em espírito, você consegue se manter se guardando, sendo separado para Deus em santificação, aonde você não dá lugar para o pecado, mas você dá lugar para o momento, naquele momento, para o Espírito. Quando você dá lugar para o Espírito, você está dando lugar para Deus. E quando você consegue ser fiel e sobressair naquele momento, Deus se agrada, porque em primeiro lugar você está sendo fiel a Deus. E a palavra de Deus ela vai afirmar, meus irmãos. Você pega no mesmo capítulo 2, você vai lá no verso 25. Olha só, verso 24 e 25. Portanto, o homem deixará o teu pai e a tua mãe e se unirá. Outras palavras dizem: e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A palavra de Deus afirma agora, meus irmãos, que quando o marido ele tem conhecimento da sua esposa, e ali é selado, porque o casamento, a instituição matrimonial, ela já é selada no espiritual. Ela já começa por determinação de Deus no espiritual. E por que eu tenho que casar no civil? Porque quando eu caso no civil, eu concordo com aquela união que já foi selada no espiritual. Amém, meus irmãos?
E aquela união, quando eu selo no civil, a minha assinatura, porque o nosso nome é a nossa identidade, seja física ou seja espiritual. Nós temos uma identidade e o nosso nome é identidade. A identidade espiritual e reflete no físico. Quando eu assino, quando eu concordo e quando a minha esposa, a minha mulher também concorda em assinar, nós concordamos com aquela união que já foi selada por Deus no espiritual. Aí agora aquela união no espiritual, ela se reflete no físico. E a palavra de Deus relata que o marido e a esposa, eles deixam de ser dois, mas são um só. O que é ser um só? Quando nós falamos de ser um só, é em todos os parâmetros. O marido, você pega a escritura sagrada, você consegue entender que Davi e Jonatas, eles se encontravam unidos em laços de alma. E olha que eram amigos. Agora imagina a esposa, agora imagina a mulher, agora imagina o marido. O marido e a esposa estão ligados em todos os parâmetros. Corpo, mente, alma, espírito estão ligados pela união constituída por Deus. Você pega o parâmetro da Bíblia, você consegue entender. A palavra de Deus diz: que no Senhor Jesus que tu e a tua casa será salvo. Você pega esse testemunho daquele carcereiro que queria se matar. No momento que ele aceita Jesus, no momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, aonde ele pede o direcionamento do apóstolo Paulo e Silas, no momento que ele pede aquele direcionamento e ele dá um passe, e ele dá naquele momento a legalidade para Deus operar, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, toda a família também se agrega no reino dos céus. Você pega ali Josué e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu consigo entender que quando o marido e quando a esposa dá um passo para Jesus, juntamente com eles levam a família, eles levam o marido, eles levam o casamento. É reflexo de testemunho de várias pessoas que têm testemunhado da transformação do teu cônjuge, por conta que você tem buscado e tem orado. Então o marido e a esposa passam a se tornar um só. O que reflete um, reflete no outro, em todos os parâmetros. E o marido e a esposa estão unidos, estão ligados. O amor de mãe é algo muito grande, eu costumo falar isso direto. O amor de mãe é algo muito grandioso e muito maravilhoso. Mas eu não sou um só com a minha mãe. Você não é um só com a sua mãe. E olha que o amor de mãe é algo sobrenatural. Mas existe uma determinação de Deus para o amor matrimonial, o amor conjugal, meus irmãos. E você é um só com a sua esposa. Então o que reflete em um, reflete no outro. Então se eu sou fiel com a minha esposa, se eu preservo a minha esposa, eu estou preservando a Deus e estou preservando a nossa união. E se eu preservo ela, ela também me preserva. É mútuo. É mútuo. É algo muito forte, é algo muito maravilhoso. O que um sente, o outro sente. Estão ligados. Porque vem uma determinação de Deus. É Deus sustentando e abaixo o marido e a esposa exercendo a determinação de Deus. Quando são os casais se encontravam no mundo, o homem e a mulher se encontravam no mundo, e Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. E Deus uniu os dois para que ambos viessem o quê? Se transformar. E ali, a partir do momento que eles se conheceram, muitas das vezes não tinha conhecimento da palavra, mas Deus sabia que por meio dessa união, os dois iriam se aproximar de Deus. E os dois se aproximaram de Deus e se transformaram em pastor e pastor. Eu e minha esposa somos esse exemplo para a glória, louvor e adoração de Deus. E o que é engraçado é que a palavra de Deus diz que os ambos, tanto o homem quanto a mulher, Adão e Eva, se encontravam nus, mas não tinham vergonha. Sabe por que não tinham vergonha? Reflexo da intimidade. O marido e a esposa não pode ter vergonha. Eu não posso ter vergonha de estar na rua com meus amigos. E os amigos falar de mulher, eu falo: não, irmão, eu amo a minha esposa, eu tenho sorte na minha esposa, eu não tenho de ter vergonha, porque se eu tenho vergonha do que eu tenho, então eu estou tendo vergonha de Deus, porque foi Deus que me concedeu a minha bênção. Foi Deus que me abençoou. Quando você está na tua empresa, no teu trabalho, os irmãos começam a falar de prostituição, começam a falar de mulher, e você compactua com aquilo, você está se envergonhando com aquilo que Deus te deu. Você não pode ter vergonha de ser fiel, você não pode ter vergonha de preservar o teu matrimônio. E da mesma forma, você e a sua esposa não podem ter vergonha em ter um diálogo íntegro, em se expor, em dialogar, em conversar, porque a fidelidade começa até no falar, até no conversar, meus irmãos, em expor, em ter concordância, em ter união, em ter aquela aliança, porque verdadeiramente a aliança representa união. Então tem de ter união em tudo, no falar, no conversar, no se expor, no se abrir. Que essa palavra hoje, que esse estudo venha servir de fonte de avivamento para os irmãos. Que esse estudo venha servir de direcionamento. Quando você é fiel na rua, Deus ele te honra, porque Deus sagrado da fidelidade, a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, eu te honrarei no muito. É no pouco que você é fiel que Deus considera o muito. Você pega as pequenas coisas e torna coisa grande.
Você pega um prédio grande, como é que esse prédio grande começa? Começa na brita e na areia, coisas pequenas. Mas coisas pequenas se tornam coisas grandes. Você sendo fiel no pouco pela tua esposa, você está sendo fiel no grande porque você está sendo fiel em Deus. Que esse estudo da fidelidade venha gerar impacto sobre a tua vida, sobre o teu coração. E que você venha passar a ter somente olhos, vontade, desejo atrativo só pela bênção que Deus te deu, que é a tua esposa. Você que é casado, abraça a tua mulher. Você que é casada, abraça o teu marido. Agradeça a Deus, fala: muito obrigado, meu Deus, pela minha bênção. Já abençoa a minha esposa, que agora em nome de Jesus que está gravando. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém, meu amor? Amém. Já abençoa. Pastor, sou solteiro, então já começa a tomar posse dessa visão. Porque o inimigo, o espírito de Jezabel, ele tem rondado a humanidade para poder lançar sobre a humanidade a cegueira, a prostituição. O espírito de Jezabel tem um de pombagira. Irmão, pombagira é hoste maligna. Tem outras hierarquias do reino das trevas além. O espírito de Jezabel é um espírito geracional, onde vem de muitos anos atrás e tem atuado até nos dias de hoje. E muitas das vezes a influência maligna do espírito de Jezabel tem enganado a humanidade, aonde tem feito um homem olhar com desejo para todo tipo de mulher. Está repreendido, irmão. Você que é solteiro, tem um direcionamento de Deus para que você venha se guardar para a sua doninha, para a sua Rebeca, para a sua esposa, para aquela bênção que o Senhor Jesus te concedeu, para aquele complemento que Deus preparou para você, aonde você vai ser feliz e abençoado. Seja fiel no pouco, Deus vai te honrar no muito. Seja fiel a Deus, seja fiel ao teu casamento, seja fiel à tua esposa, porque tudo isso é de Deus. E quando você é fiel, você está agradecendo e reconhecendo que você é grato pelo que você recebeu. Pai, eu abençoo cada casamento. Oh, meu Pai, eu abençoo cada relacionamento. Que esses homens, que essas mulheres vão receber o direcionamento da fidelidade e venham ser abençoados. Oh, meu Deus, eu profetizo áreas amorosas, áreas sentimentais abençoadas, porque a área que mais tem sido afetada é a área amorosa, é a área sentimental. Que hoje, meu Pai, o Senhor venha tocar e venha superabundar com a tua graça, com a tua presença e com o teu mover sobre esses casamentos. Restaura, meu Pai, aviva que esses casamentos sejam casamentos santos e separados para o Senhor, não separados para o mundo, conforme o parâmetro do mundo, mas conforme o direcionamento da tua palavra. É o que eu peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E você recebe essa palavra, levanta as duas mãos ao céu e diga: em nome do Senhor Jesus, a minha vida sentimental é abençoada. O meu casamento é o casamento do reino dos céus. Eu sou o marido do reino dos céus. Eu sou a esposa do reino dos céus, direcionado e capacitado pelo Senhor Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Minha irmã, recebe essa bênção. Direcionamento de Deus. Enquanto o povo está pelejando, tá brincando, está zoando, está no carnaval, eu estou em jejum e oração pela tua vida. Recebe esse direcionamento. A paz do Senhor Jesus. Pastor Welles. Amém. Graças a Deus. Amém.